todos, é uma grande alegria estar presente hoje no 5º Congresso Baiano e 1º Congresso Nordestino dos Direitos das Famílias e de Sucessões, aqui na Bahia, em Salvador. Meu nome é Lorena Bastianetto, eu funciono atualmente como presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB de Minas Gerais, sou advogada internacionalista, trabalho com direito internacional privado, ou para muitos, direito intersistemático ou transnacional, e venho tratar hoje aqui sobre o dilema das famílias plurilocais, né? Famílias plurilocais e proteção jurídica, quais são os maiores dilemas, tanto do advogado, das funções de Estado, quanto o dilema judicial. Bom, primeiramente é preciso que contextualizemos o que são famílias plurilocais. Elas têm inúmeras acepções e perspectivas. Numa primeira perspectiva, a família plurilocal é aquela que, obviamente, comunga, né, plenamente a sua vida, mas que migra no globo. Essa migração ela pode ocorrer tanto por questões de ordem social, de ordem econômica, por questões voluntárias, buscando uma melhoria de vida, quanto também por questões forçadas, né? Migração forçada por violações de direitos humanos, por crises climáticas, por guerras, né? Pelas novas ameaças que também passamos e estamos sujeitos a passar como coletividade, como pandemias, endemias, enfim. Por várias razões, essas famílias acabam se tornando plurilocalizadas porque se movimentam no globo terrestre. A plurilocalização de famílias também se caracteriza com aquelas famílias que vivem num único local, mas que são compostas por membros de nacionalidades diferentes. Isso pode trazer um tratamento jurídico diferenciado entre aqueles membros que compõem a família, pelo critério que chamamos de lex patri. Esse critério estabelece para muitas questões, para determinadas jurisdições do globo, de que o tratamento deve se dar em acordo com a lei da nacionalidade. Então, você tem famílias compostas de diferentes nacionalidades e tratamentos jurídicos para questões isonômicas diferenciadas por este critério. Famílias plurilocais também são aquelas famílias que já não têm mais um vínculo emocional, afetivo, mas que perdura-se no tempo, né? Obrigações e direitos de trato continuado, tanto ligadas à conjugalidade, à ex-conjugalidade, né? De conviventes ou de ex-cônjuges, mas também ligadas à parentalidade. Então, essas obrigações que se perduram no tempo de famílias que já tiveram cisão de algum vínculo anterior, né? E que modificaram-se, suas residências, seus domicílios se modificam por esses novos rumos, né, que a vida apresenta, por novas oportunidades e por necessidades de se moverem no globo. Famílias plurilocais também são aquelas que continuam sendo uma unidade familiar e continuam comungando plenamente suas vidas, mas que vivem em diferentes residências. Essa questão em diferentes residências no globo terrestre. Então, essa questão traz aí uma duplicidade, triplicidade de residências e cada um tendo residências predominantes em locais, em países diversos, pode acarretar dilemas, né, de um tratamento igualitário, isonômico para aquela questão familiar, já que cada membro da família está predominantemente em um local diverso do globo. Então é preciso verificar qual lei seria a mais adequada para tratar de pessoas que se sujeitam a estatutos pessoais diferentes, que estão em domicílios em locais diversos. Por isso que as famílias plurilocais elas são hipossuficientes e devem ser tratadas como tais. Em relação às famílias territorializadas, todos esses dilemas, conflitos que tratam do direito das famílias deve ser discutido, especialmente agora, nessa nova onda, né, de propostas de reforma do Código Civil, que traz disposições avançadas em relação ao direito das famílias, mas que ainda carece de um maior aprofundamento em relação a essa plurilocalidade das famílias no globo. É importante que
saber que no anteprojeto existe um artigo, o artigo 11, se não me engano, parágrafo 1º, que trata da necessidade de aplicação do direito internacional, das convenções. Essa previsão, ela não é uma previsão inovadora, mas ela é uma previsão extremamente importante, não há no Código Civil atual, mas ela segue muitas outras legislações brasileiras que já têm essa previsão expressa. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7º, nós temos a expressa previsão de que ao microsistema, consumeristas se aplicam às leis brasileiras sem prejuízo das convenções das quais o Brasil é signatário. Nós temos também a mesma previsão muito parecida na Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, no artigo 5º, parágrafo 2º, que diz que os princípios constitucionais não excluem todos aqueles princípios e normas previstos nas convenções internacionais. Também temos previsões análogas no artigo 96 e 98 do Código Tributário Nacional, que é da década de 60 do século passado. Então, em muitas previsões, nós temos essa disposição importantíssima de que o direito internacional ele deve ter uma interação com o direito municipal. E essa interação é especialmente importante quando estamos tratando de famílias plurilocais. O artigo 13 do CPC de 2015, que é uma legislação mais recente, traz expressamente essa disposição de que as convenções são especiais em relação ao direito nacional, ao direito brasileiro, e devem ser aplicadas pelo critério da especialidade. Há casos em que, obviamente, tratam da matéria que é a temática da convenção. Bom, essa disposição que está presente no anteprojeto, ela é importantíssima, mas é uma disposição ainda genérica, que vai ao encontro, às outras disposições já existentes no Brasil, mas ainda há um amplo espaço de discussão para as questões plurilocais dessas famílias que ficam vulneráveis quanto ao tratamento jurídico e à jurisdição, competente para tratar de questões de litigância. Imaginem que litigar já é muito árduo e muito sofrido para todas as famílias. Quando estamos tratando de questões familiares, questões emotivas, imagine litigar em várias jurisdições ou litigar à distância. Essa litigância é uma litigância especialmente sofrida e com vários impedimentos, além daqueles que já enfrentamos na nossa litigância usual. Por isso é preciso discutir a respeito das famílias plurilocais e desse fenômeno que já ocorre há muito tempo. No direito internacional, essa questão sempre foi uma preocupação, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, em que houve muitas migrações forçadas e foi necessário que os estados sentassem à mesa para negociar uma convenção específica sobre alimentos internacionais de pessoas que se encontravam em diferentes partes do mundo por migrações forçadas e que por questões ambulatoriais, emergenciais, necessitavam de alimentos para sua sobrevivência. Essa convenção é muito importante, é a Convenção de Nova York, que foi negociada no âmbito da Organização das Nações Unidas em 1956, 11 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou ativamente da discussão dessa convenção e, obviamente, ratificou a convenção em 1958, tornando-se obrigado a cumpri-lo a partir da década de 60, de 1960, quando depositou um instrumento de ratificação. Bom, no preâmbulo dessa convenção, você já tem a preocupação do direito internacional a respeito dessas necessidades prementes de pessoas que vivem em diferentes partes do globo e das dificuldades do juízo, de fazer valer os direitos de pessoas que são regidas por leis diferentes, que estão em jurisdições diferentes. Por isso que hoje uma grande questão, uma grande temática que temos que nos aprofundar é a cooperação jurídica internacional, que é justamente quando os países
tem que, numa litigância plurilocalizada, precisam cooperar entre si para que uma convenção seja aplicada corretamente, para que as decisões sejam tomadas de forma conjunta e em acordo com a competência de cada país, e para que não haja decisões conflitantes, né, para que não hajam decisões conflitantes que interfiram de forma a cindir aquelas relações e aquelas obrigações que perduram, mesmo em famílias que já tiveram alguns vínculos emotivos já seccionados. Bom, exemplos que eu poderia dar na prática forense daqueles que advogam no direito internacional, exemplos corriqueiros que vemos em relação aos direitos das famílias e ao dilema judicial quanto a isso, são muitos. E posso aqui dar alguns. Por exemplo, é muito comum que em conflitos plurilocais dos direitos das famílias haja um conflito negativo internacional de competência. Isso é muito triste e trágico para a família, porque as localidades envolvidas naquele conflito plurilocal, elas se negam a julgar o caso da família. Então, ambas as jurisdições envolvidas, ou 3 jurisdições envolvidas, elas fecham as portas da justiça pública, do judiciário, para a questão, se declarando incompetente. Nesse caso, você tem uma situação de anomia, ausência de normas em relação ao tratamento jurídico dado pela família. A família não consegue, mesmo com pontos de conexão com o caso naqueles territórios, a família não consegue que os juízes aceitem o caso. Esse seria talvez o caso mais grave das famílias plurilocais. O caso oposto, mas que também traz muitos problemas, é o conflito internacional positivo de competência. Esse conflito internacional positivo de competência ocorre quando 2 ou mais jurisdições se declaram competentes para julgar uma questão do direito das famílias. Esse julgamento em litispendência internacional, vamos dizer assim, há 2 ações sobre as mesmas questões, tramitando em jurisdições diferentes, cujas jurisdições se declararam competentes para tanto, podem trazer decisões conflitantes. E se os membros da família vivem em países diferentes, a priori, cada membro reger-se-á pelaquela decisão da sua própria jurisdição, havendo então um completo, um diverso tratamento jurídico em relação aos membros da família e em relação à mesma questão posta em juízo. Então, um conflito positivo internacional, de competência também traz muitos dilemas para as famílias e deve ser resolvido em cooperação jurídica internacional. Um outro exemplo ocorre quando, por acordos ou por contratos, as famílias decidem resolver suas questões, antecipar litígios, resoluções de possíveis problemas por contratos ou por acordos, e por autonomia da vontade decidem então que uma possível questão que surja no futuro deve ser tratada, por exemplo, pela justiça privada, pela arbitragem, por meio de uma cláusula compromissória ou de um compromisso arbitral. Bom, a partir desse acordo firmado num momento anterior ao litígio e, futuramente, o litígio surgindo, nessas famílias plurilocais que vivem em distintos países, é possível que um dos membros, uma das partes, acesse a justiça pública de um outro local que não foi aquele avançado no acordo anterior ou no contrato anterior. Isso traz, obviamente, uma noção processual de que aquela pessoa, aquele membro que acionou a jurisdição pública de outro país que não a convencionada, renunciou àquela cláusula compromissória ou aquele compromisso arbitral. Mas para os outros membros, que também acordaram, a renúncia tem que ser bilateral e não unilateral. Então, para aqueles outros membros, há prejuízos, porque eles precisam começar a litigar numa jurisdição que anteriormente não seria a jurisdição competente, porque é estabelecida em acordo, e precisam suscitar várias questões ligadas a
nulidade, invalidade ou ineficácia da cláusula compromissória. Caso essa suscitação não seja feita, os membros sofrem uma preclusão processual, né? Ou seja, há a perda da possibilidade de, dentro do processo, né, dentro daquela relação jurídica estabelecida, se suscitar questões relacionadas à preferência da jurisdição ou da lei aplicada convencionada em contrato. Então, você tem, obviamente, vários conflitos contratuais de autonomia da vontade que depois acabam se vertendo para uma litigância pública em um outro país com suscitação de invalidade e ineficácia daquela cláusula anteriormente avançada. Outra questão muito importante do juízo é a tendência dos juízos de quererem ou desejarem que suas decisões nacionais, territoriais, tenham efeitos extraterritoriais, transnacionais, em questões ligadas à família. Especialmente em questões de sequestro internacional de crianças, em questões de adoção internacional, em questões relacionadas a alimentos internacionais, proteção da criança. Você tem casos julgados no Brasil em que decisões, e em outros países também, em que decisões tendem a ter uma executabilidade transnacional, o que infelizmente a priori não é possível sem uma cooperação jurídica internacional. Então, as decisões nacionais brasileiras, executáveis, obviamente, devem ser efetivadas dentro do próprio território nacional. Não há previsão, né, legal para que essas decisões possam ser executadas em outras jurisdições sem que haja uma expressa convenção que trate a respeito dessa possibilidade. Se não houver convenção, o juiz, né, que quer atingir membros das famílias que estão em outras jurisdições, é preciso que ele conheça da lei estrangeira ou conheça se há alguma convenção que facilite, que dê a ele instrumentos para que essa cooperação seja feita. Essa cooperação entre países, para que haja a efetividade de uma decisão brasileira em outros países do globo. Então, isso traz para o juiz a necessidade de, primeiro, conhecer convenções, conhecer o devido processo convencional, conhecer o direito internacional. E, segundo, caso não haja convenção, é preciso que o juiz, então, estude o direito estrangeiro, para que saiba como pedirá auxílio, assistência de outros países, de outras jurisdições, e veja se há as possibilidades de efetivação, por exemplo, de uma medida coercitiva, típica ou atípica, subrogatória ou indireta, relacionado a um processo específico. Então, essas dificuldades de conhecimento de legislação estrangeira e conhecimento do direito internacional trazem cisões para essas questões plurilocais dos direitos das famílias. O juízo tem que conhecer o direito estrangeiro para certos casos, inclusive deve aplicá-los dentro do território nacional, por expressa disposição do nosso CPC, o Código de Processo Civil Brasileiro, de 2015, que traz no artigo 376 de que o direito estrangeiro, quando invocado, deve ser provado pelas partes, né? E o próprio juiz pode entender que, naquele caso concreto, plurilocal, é o direito estrangeiro que deve ser adequadamente aplicado. Para se aplicar o direito estrangeiro, é preciso conhecê-lo, e não só conhecê-lo na sua literalidade, mas também conhecer como o direito estrangeiro é aplicado na jurisdição estrangeira. Então, como a jurisprudência, a função jurisdicional, os tribunais de superposição se comportam, interpretam, estabilizam aquelas disposições que devem ser aplicadas, por exemplo, no Brasil, em relação a um caso plurilocal. Então, essas dificuldades que surgem para o juízo, né, são vários dilemas judiciais. Outras questões que podem ser citadas, por exemplo, nas questões das famílias, do direito das famílias, nós temos muitos procedimentos de jurisdição voluntária ou jurisdição graciosa,
que são procedimentos que precisam de uma certificação do Estado para que tenham validade. Não há necessariamente litígios ou interesses contrapostos nesses procedimentos, mas é necessário que haja uma chancela jurisdicional para que aqueles acordos, né, sejam validados. Então, nesses casos de jurisdição voluntária, ou graciosa, é comum nos países do globo, de uma forma geral, que o juízo não esteja tão adstrito à legalidade para a solução do caso concreto. É possível que o juiz aplique equidade em alguns casos, é possível que o juiz faça uma adaptação oportuna e conveniente para o trato daquela questão específica, daquela conjuntura familiar específica. Quando estamos falando de famílias plurilocais, isso se torna ainda mais muito difícil, muito dificultoso, especialmente porque o juiz tem dificuldade de conhecer a própria legalidade estrita de outra jurisdição. Ainda mais tratar o caso, sem as amarras da legalidade estrita, sem conhecer a prática e sem saber, obviamente, a oportunidade e a conveniência de um caso que envolve tantas questões plurilocais, critérios diferenciadores em relação ao tratamento jurídico daquela questão. E em relação ao direito sucessório especial, gostaria de trazer aqui uma discussão a respeito do princípio do prélèvement. Esse princípio do prélèvement, que está disposto no artigo 5º, inciso 31 da nossa Constituição, diz que a sucessão, de forma simplificada, a sucessão reger-se-á pela lei mais favorável ao cônjuge e aos filhos. Bom, esse princípio ele pode ser muito discriminatório quando estamos falando de famílias plurilocais. Se há, por exemplo, cônjuges conviventes em outros locais do globo, ou se há filhos em outras localidades, nessa unidade familiar, você pode prejudicar por esse princípio na jurisdição brasileira os demais herdeiros, daquele falecido, do decujus. Esse princípio do prélèvement, inclusive, já foi declarado inconstitucional pelo Conselho Constitucional francês, que obviamente entendeu em 2011 que em famílias plurilocais ele não deve ser aplicado por discriminação em relação à nacionalidade e por infringência ao artigo 18 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Então é preciso que, apesar de na nossa Constituição, façamos um aprofundamento da aplicação desse princípio, quando há essa questão da plurilocalização das famílias em suas inúmeras acepções. Bom, então finalizo aqui essa questão das famílias plurilocais, dando alguns exemplos das dificuldades, tanto da advocacia quanto do juízo, dos dilemas judiciais em relação ao tratamento jurídico e a tragédia que essas dificuldades podem acarretar para essas famílias, as tragédias pessoais, uma cindibilidade de tratamento, uma anomia, uma total carência de tratamento, tratamentos contraditórios, decisões inadequadas, por, obviamente, uma falta de cooperação jurídica internacional, talvez uma falta de aprofundamento no direito internacional e um desconhecimento do direito estrangeiro e da forma como ele deve ser efetivamente aplicado. Com essa discussão e essa onda de discussão da reforma do Código Civil de 2002, é preciso tratar as famílias plurilocais como hipossuficientes, como hipervulneráveis, porque assim o são de forma jurídica, não sob a perspectiva econômica, mas devem ser tratadas com a devida atenção e destaque para que não sofram dilemas ainda muito mais agravados do que os próprios dilemas das famílias territoriais. Muito obrigada, foi um grande prazer estar com vocês e espero revê-los em uma outra oportunidade.